Olá, pessoal. Iniciaremos então a nossa aula falando sobre energia. A primeira coisa que nós teríamos que fazer ao falar sobre energia seria definir o que é energia. Apesar de nós adotarmos essa terminologia no nosso dia a dia, né, o conceito de energia ele é bastante complexo e nós podemos definir a energia como a capacidade de qualquer corpo em produzir trabalho. A energia ela possui algumas propriedades, então a energia ela não pode ser criada, apenas transformada. Então, um exemplo seria a transformação da energia mecânica de uma queda de água, que pode ser transformada em energia elétrica. A energia ela pode ser transferida, então um corpo com maior temperatura ele pode transferir calor, ou seja, energia térmica para o outro corpo de menor temperatura. A energia ela se conserva, então a quantidade de energia ela não muda quando ela é transferida ou quando ela é convertida. E a energia ela pode se degradar, ou seja, a energia transformada ela pode ser transformada em uma energia de menor qualidade. A energia ela é uma grandeza escalar que vai estar associada ao estado aí de um ou mais objetos. Então, na verdade, a energia vai ser um número que nós estamos associando a um sistema aí de um ou mais objetos. Mas de onde vem essa energia, né? Então, a gente pode falar que as principais formas de energia encontradas na Terra, elas, com exceção da energia nuclear, elas têm como origem o Sol. Então, o primeiro exemplo, né, que nós damos aqui é a energia utilizada pelas plantas na produção de energia química, através do processo chamado de fotossíntese, né? Então, as plantas utilizam, né, da energia solar para realizar a fotossíntese. Esse processo aqui, né, ele está na base da cadeia alimentar, né? Então, nessa figura aqui, a gente vê, né, a representação de uma cadeia alimentar em que esse processo de fotossíntese aqui participa, né, deste processo aqui. Está baseado aí, né, esse processo está baseado na fotossíntese. A própria energia hidráulica, como nós já falamos, né, ela utiliza da energia solar, então, na verdade, essa água aqui, né, ela vem da evaporação da água na superfície terrestre e, consequentemente, depois ela é transformada, né, em energia elétrica. Os combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, eles também são derivados de energia solar. E a energia emitida pelo Sol, ela provém de reações nucleares no núcleo, né, no interior do Sol, com a criação aí do hélio através da fusão do hidrogênio. Então, parte da energia recebida pela Terra, ela vai ser convertida em calor. Então, aqui uma pequena amostra, né, da contínua transformação de energia em calor que ocorre no universo. Existem vários tipos de energia, então a gente acabou mencionando aí a energia mecânica, né? Então a energia mecânica ela está relacionada aí com duas diferentes formas, né? É a energia cinética, que é quando os corpos estão em movimento, e a energia potencial, que vai ser aí a energia armazenada nos corpos com a capacidade de se transformar em movimento. Então a gente quando falar em energia mecânica, a gente vai estar relacionando, né, ao movimento aí dos corpos. A energia térmica ela vai estar relacionada com o grau de movimentação das partículas subatômicas, ou seja, da transferência de calor, como nós já mencionamos também, né? Então, um corpo, como nós falamos, um corpo de maior temperatura, quando entra em contato com um corpo de menor temperatura, ele pode transferir calor. Então, aqui um exemplo, né? Uma panela, quando eu coloco essa panela no fogão, né? Na verdade, um corpo está transferindo calor para o outro, ou seja, transferindo energia térmica. Outro tipo de energia é a energia elétrica, que é produzida a partir de cargas elétricas de partículas subatômicas, e ao se deslocarem, essas cargas elas geram corrente elétrica aí, né, gerando eletricidade, né, algo tão básico atualmente na humanidade, né. E a energia química, né,
que é gerada a partir de reações químicas, né, entre átomos e íons. Então, um exemplo aí seriam as pilhas, né, que vão aí produzir corrente elétrica, ou seja, produzir energia a partir de reações de oxidação e redução de componentes metálicos. E por último, né, a energia nuclear, que é a energia contida no núcleo dos átomos e emitida na forma de radiação ou de partículas. Então, esses são os principais tipos de energia e nós, durante o nosso curso, nós vamos discuti-los, certo? Bem, como já mencionado, né, a energia cinética, ela é a energia que está associada ao movimento dos corpos, certo? Então, essa energia cinética, nós vamos utilizar o símbolo, né, como símbolo para ela nesse curso, a letra K. E quanto mais depressa um objeto se move, maior vai ser a energia cinética deste objeto. Quando um objeto está em repouso, ou seja, quando o objeto está parado, essa energia cinética vai ser nula, né? Valor nulo. Então, a energia cinética de uma partícula de massa m e velocidade v, essa velocidade sendo muito menor do que a velocidade da luz, ela vai ser dada por esta fórmula, né? Então, 1 meio de mv ao quadrado, a energia cinética é igual a 1 meio mv ao quadrado. A gente está trabalhando aqui com unidade de massa, quilograma, e unidade de velocidade, metro por segundo, sendo que a velocidade aqui está ao quadrado. Então, a unidade de energia no sistema internacional é o joule, que é igual a 1 quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Então, a energia cinética de um corpo ela pode ser interpretada aí como a capacidade que ele tem de realizar trabalho devido ao seu movimento. E o que é o trabalho, né? Então, o trabalho, que nós vamos sinalizá-lo nesse nosso curso com a letra W, vai ser a energia transferida por um objeto ou de um objeto por meio de uma força que age sobre esse objeto. Quando essa energia é transferida para o objeto, o trabalho é positivo, e quando a energia é transferida pelo objeto, esse trabalho é negativo. Então, trabalho é energia transferida, né? E realizar trabalho é o ato de transferir energia. O trabalho ele possui a mesma unidade, né, que energia, e é uma grandeza também escalar. Então, apesar do trabalho, né, ser calculado aí pela força vezes o deslocamento, lembrando que a gente está pensando aqui em movimento, né? Então, força é uma grandeza vetorial e deslocamento também é uma grandeza vetorial. Apesar das duas serem grandezas vetoriais, o trabalho vai ser uma grandeza escalar. Então, a gente pode calcular, né, o trabalho realizado sobre uma partícula por uma força constante F durante um deslocamento D a partir da multiplicação, né, da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de φ, sendo que φ vai ser o ângulo, né, entre esses dois vetores, entre a força e o deslocamento. Então, apenas a componente de F, né, se a gente olhar isso daqui, apenas a componente de F na mesma direção do deslocamento é que vai ser utilizada para este cálculo. Então, nessa figura a gente consegue compreender melhor aquela fórmula. Então, aqui a gente vai, né, frisando, né, que a gente usa somente o componente da força paralela ao deslocamento do objeto. Então, a gente tem aqui o vetor F, né, uma partícula aqui, né, e o deslocamento, né, no eixo X, né, neste sentido aqui. Então, a gente tem que, na verdade, a gente só vai considerar a componente desse vetor F nesse sentido do deslocamento. Então, a gente vai decompor, né, esse vetor F aqui nesse sentido do deslocamento para fazer o cálculo, certo? Então, ó, a gente visualiza aqui, ó, esta componente de F, ela não realiza trabalho. A componente de F que realiza trabalho é esta componente que está nesta mesma direção aqui do deslocamento. Então, por isso que a gente trabalha com cosseno de φ, F vezes o cosseno de φ.
E aqui a gente tem, né, uma analogia, né, da energia cinética inicial, que é pequena, e conforme esse corpo, né, vai se movimentando, essa força vai realizar um trabalho positivo, né, aumentando a velocidade e, consequentemente, aumentando a energia cinética aqui no final. Então, está sinalizado já como KI inicial, né, a energia cinética inicial, e KF, energia cinética final. O sinal do trabalho, né? Então, o sinal do trabalho, a gente utiliza o sinal positivo para o trabalho se essa força ela possui uma componente vetorial no sentido do deslocamento, né? Ou seja, se a força for favorável ao deslocamento, a gente vai dizer que é um trabalho motor, ou seja, um trabalho com um sinal positivo. Se a força possui uma componente vetorial no sentido oposto do deslocamento, esse trabalho vai ser chamado de trabalho resistente, ou seja, vai ter um sinal negativo. Se essa força ela não possui uma componente vetorial na direção do deslocamento, o trabalho é nulo. Então, quando duas ou mais forças exercem trabalho sobre um objeto, o trabalho total vai ser a soma dos trabalhos realizados separadamente por cada uma das forças, ou seja, eu posso calcular, né, o trabalho realizado pela força 1, por exemplo, o trabalho realizado pela força 2, e depois calcular, né, o trabalho aí, a soma, né, desse trabalho aí. Ou seja, eu posso, na verdade, calcular, né, a força resultante e qual o trabalho da força resultante. A variação da energia cinética de uma partícula, na verdade, ela é igual ao trabalho. Então, eu posso dizer que a variação da energia cinética, ou seja, ΔK, vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, que vai ser igual ao trabalho. Esse daqui é o teorema do trabalho em energia cinética, certo? Em que a gente já tinha definido, né? KI vai ser a energia cinética inicial e KF a energia cinética da partícula no final, ou seja, depois que o trabalho foi realizado. Se nós isolarmos, né, aqui, ó, KF vai ser igual a o trabalho, né, mais KI, né? Então, a energia cinética depois da realização do trabalho é igual à energia cinética antes da realização do trabalho, mais o trabalho realizado. O trabalho realizado pela força gravitacional, então o trabalho que a gente vai chamar de WG, que é realizado pela força gravitacional FG sobre um objeto de massa m, que se comporta como uma partícula, quando o objeto ele sofre um deslocamento, ele vai ser dado por trabalho realizado pela força gravitacional vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o deslocamento vezes o cosseno de φ. O que a gente está fazendo aqui? mg nada mais é do que a força gravitacional, vezes o deslocamento vezes cosseno φ. Então, na verdade, a gente está aplicando esta fórmula aqui, só que para a força gravitacional. Estamos substituindo o F ali pela massa vezes aceleração vezes g, né? Em que φ vai ser aí o ângulo entre a força gravitacional e o deslocamento. Então, nessa figura aqui, né, a gente consegue visualizar que a força ela realiza um trabalho negativo, reduzindo a velocidade e a energia cinética. Ou seja, o deslocamento está apontando neste sentido e a força gravitacional neste sentido contrário. Por isso que o trabalho aqui tem sinal negativo. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional, né, quando esse trabalho ele é realizado por uma força aplicada, quando esse objeto se comporta como uma partícula, esse objeto sendo levantado ou abaixado, ele está relacionado com esse trabalho da força gravitacional, né? E a variação da energia cinética do objeto por meio desta equação aqui, aquela equação, né? Então, a variação da energia cinética vai ser igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que vai ser igual ao trabalho realizado pela força aplicada neste objeto, né? Levantado ou abaixado,
mais o trabalho realizado pela força gravitacional. Então, na verdade, se a posição, né, se a energia cinética final for igual à energia cinética inicial, essa equação aqui vai se reduzir o trabalho, né, realizado pela força aplicada no objeto vai ser igual ao trabalho da força gravitacional, menos o trabalho da força gravitacional. E eu posso substituir, né, o trabalho da força gravitacional aqui pela fórmula, né? Então, força gravitacional mg vezes o deslocamento vezes o cosseno do φ. Ou seja, a energia transferida para o objeto pela força aplicada vai ser igual à energia retirada do objeto pela força gravitacional. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, em que uma força F faz este objeto aqui subir, né? Então, o deslocamento aqui faz um ângulo φ igual a 180 graus com a força gravitacional, o deslocamento está para cima e a força gravitacional para baixo, né? E a força aplicada, então, vai realizar um trabalho positivo sobre o objeto, porque a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Já em B, essa força aqui ela é insuficiente para fazer esse objeto subir. Então, o deslocamento aqui, né, vai fazer um ângulo igual a 0 grau com a força gravitacional, ou seja, os dois estão no mesmo sentido, o objeto está se deslocando para baixo, caindo, né? Então, aqui a força aplicada no objeto tentando fazer com que ele suba, na verdade, vai realizar um trabalho negativo porque está com uma direção oposta ao deslocamento. Neste vídeo, nós temos aqui uma força constante que é aplicada a um bloco que vai se mover sem atrito. E o teorema lá do trabalho da energia cinética, né, que é escrito como energia cinética final vai ser igual à energia cinética inicial mais o trabalho, né? Então, como essa força aplicada no bloco ela é constante, né? A gente tem aqui um valor aqui constante de força aplicada, né? Ela é paralela também ao deslocamento, né? A gente pode calcular o trabalho, né, desta força a partir daquela equação, né? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de φ. Porém, φ vai ser igual a zero, então, na verdade, a gente tem que cosseno de zero é igual a 1, então a gente pode pode calcular esse trabalho a partir da multiplicação da força pelo deslocamento. O trabalho realizado por uma força elástica, então a gente já estudou a lei de Hooke, né, que vai ser a força exercida aí por uma mola, certo? Então, essa força exercida por uma mola vai ser igual a menos a constante, né, K, que a gente já viu, a constante elástica, vezes o deslocamento, né, em que esse vetor deslocamento aqui é o deslocamento da extremidade livre da mola, né, a partir de um estado relaxado, ou seja, em que a mola não está nem comprimida nem alongada. E essa constante elástica ela nos dá, na verdade, uma medida de rigidez dessa mola, certo? Quanto maior o K, quanto maior essa constante, mais rígida é a mola, ou seja, maior é a força exercida pela mola, né, para um dado deslocamento. Então, a gente já comentou nas aulas anteriores que essa força elástica ela é uma força restauradora, ou seja, a mola ela tende a voltar ao seu estado inicial, certo? E o que a gente vai ver hoje aqui, né, é qual é o trabalho realizado por uma força elástica. Então, se um objeto estiver preso à extremidade livre de uma mola, o trabalho que a gente está sinalizando aqui como WS, realizado sobre o objeto pela força da mola, né, quando esse objeto é deslocado da posição inicial xi para uma posição inicial xf, ele vai ser igual a 1/2 da constante elástica vezes xi ao quadrado menos 1/2 da constante elástica vezes xf ao quadrado. Então, este daqui é o trabalho de uma força elástica, em que esse trabalho ele é positivo se a posição final do bloco está mais próxima da posição do estado relaxado do que a posição inicial. E ele é negativo se essa posição final está mais afastada
que a posição inicial. E esse trabalho é zero se a posição final do bloco está numa mesma distância que a posição inicial. Então, neste último caso aqui, né, se xi é igual a zero e xf também é igual a zero, a gente tem esse trabalho aqui, né, realizado por uma força elástica, vai ser igual a menos 1 meio kx ao quadrado. E a potência, né? Então, o que é a potência, né? Se a gente pensar aí duas pessoas que estão realizando o mesmo trabalho para levantar caixas com o mesmo peso do chão e colocá-las em cima de uma prateleira. Se uma delas for mais rápida que a outra, a gente pode dizer que elas estão realizando o trabalho, mas com potências diferentes. Então, a potência vai ser a taxa que um trabalho é desenvolvido, certo? Então, se uma força realiza um trabalho W durante um intervalo de tempo ΔT, a potência média desenvolvida pela força neste intervalo de tempo é dada pelo trabalho dividido pelo intervalo de tempo ΔT. E nós podemos aí também, né, calcular a potência instantânea, que é a taxa instantânea com a qual este trabalho é realizado. No caso aí, né, de uma força que faz um ângulo φ com o vetor velocidade de um objeto, essa potência instantânea é dada pela força vezes a velocidade vezes o cosseno de φ, ou seja, pela multiplicação do vetor força pelo vetor velocidade. Na verdade, lembrando, né, que esse cosseno de φ aqui é para a gente expressar somente a componente da força no sentido do deslocamento. A unidade de potência no sistema internacional é joule por segundo, ou seja, watt, né? Então, a potência, só frisando, né? A potência é a taxa com a qual uma força realiza trabalho. Então, aqui a gente finaliza essa nossa primeira aula de energia e seguiremos estudando este assunto no nosso curso. Até a próxima!